No Saber Direito desta semana, o curso é sobre o crime no direito penal. Durante as 5 aulas, o professor Davi Dunk vai abordar o intercrimes, o concurso de pessoas e de crimes, a dosimetria da pena e a pena privativa de liberdade. A aula 5 começa agora. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua aula aqui na TV Justiça Saber Direito de Penal para Concursos, parte geral, não é? Para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e também Legislação Penal Extravagante. Além de professor, sou advogado criminalista e além de advogado também sou autor de obra de Direito Penal para Concursos pela editora Juspod, né? Para mim é uma honra e uma satisfação poder estar aqui, de alguma forma, colaborando aí na sua trajetória jurídica. Olha, na aula de hoje vamos trabalhar uma matéria muito importante. As penas privativas de liberdade. Penas privativas de liberdade. Matéria essa que está prevista lá entre os artigos 32 a 42 do nosso Código Penal. Beleza? Show? Vamos lá? Olha só. Primeira coisa que você precisa aprender. Quando nós falamos em penas privativas de liberdade, primeira coisa é importante nós aprendermos ali a essência da sanção penal. A essência, o que é uma sanção penal? Porque veja só, as penas privativas de liberdade, elas são uma das espécies de sanção penal. Uma das. Veja, no direito penal, sanção penal é o gênero. Sanção penal é o gênero. Isto é, quando uma pessoa infringe uma lei penal, quando uma pessoa viola uma lei penal, praticando um crime ou uma contravenção penal, o Estado vai aplicar uma sanção penal para essa pessoa. O Estado vai aplicar uma sanção para essa pessoa. Essa sanção penal pode ser uma pena ou uma medida de segurança. Agora, olha só, em relação às penas, as penas podem ser penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa, conforme declara o artigo 32 do Código Penal, em relação às penas. Por quê? Veja, se uma pessoa ela não tem culpabilidade em razão, por exemplo, de uma doença mental, a pessoa sofre de alguma doença mental, retardo mental, desenvolvimento mental incompleto, e isso faz com que ela, ao tempo do crime, ela fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Aquela pessoa que sofre de algum retardo mental acaba praticando um fato, furta alguém, enfim, pratica um fato. Veja, essa pessoa, para o direito penal, ela não tem culpabilidade. Se ela não tem culpabilidade, o Estado vai aplicar uma sanção, só que essa sanção não é pena, é medida de segurança. Medida de segurança pode ser uma internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, ou ali um tratamento ambulatorial para aquela pessoa ser acompanhada por médicos, pessoas da área da saúde em relação ao seu desenvolvimento, em relação à sua saúde mental. Então, essa pessoa que sofre de uma doença mental, um retardo mental, por exemplo, que não sabia o que estava fazendo, não tinha discernimento, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, essa pessoa vai receber uma sanção. Só que não é pena, é uma medida de segurança. Ou vai ficar internada em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou vai ser acompanhada ali um tratamento ambulatorial, acompanhada por profissionais da área da saúde. Essa não é a matéria objeto da nossa aula, só para você ter uma noção. Essas pessoas pegam medida de segurança. Aqui não, na nossa aula nós estamos falando de pena, e não qualquer pena. No artigo 32 do Código Penal nós temos 3 penas, 3 espécies. Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. E a nossa aula de agora vamos trabalhar as penas mais graves, aquelas penas mais pesadas, que são as penas que retiram do réu, do condenado, o seu direito de ir e vir, o seu direito de locomoção. São as penas privativas, que começa a partir ali do artigo 33 do Código Penal, beleza? Olha só, vem comigo. No artigo 33 do Código Penal, nós temos as penas privativas aí previstas no Código Penal. E quando a gente fala em penas privativas, é importante você aprender que as penas privativas de liberdade, que são aquelas que retiram do agente, do condenado, o seu direito de locomoção, por isso são as penas mais graves, essas penas se dividem em 3 espécies. Anotem no seu caderno. As penas privativas de liberdade se dividem em 3 espécies. Nós temos reclusão, nós temos detenção
e nós temos prisão simples. Veja, reclusão e detenção é para quem pratica crimes. Então, quando uma pessoa pratica um crime que tem pena privativa de liberdade, ou ela vai pegar uma pena de reclusão, ou ela vai pegar uma pena de detenção. Então, lembra, pessoa praticou um crime que tem pena de privativa de liberdade, ou ela vai pegar pena de reclusão ou pena de detenção. Só uma observação importante, nós estamos falando de pena. Se é pena, é porque a pessoa já foi condenada com trânsito em julgado, a pessoa já foi considerada culpada pela justiça, já era. Por isso que ela vai ser submetida a uma pena. E essa pena privativa de liberdade, para quem pratica crimes, pode ser reclusão ou detenção. Agora, e para quem pratica contravenção penal? Olha só, para quem pratica contravenções penais, não existe reclusão e detenção. Nós chamamos lá de prisão simples. Vou explicar já já para você. Então, a pessoa que pratica uma contravenção penal, aquelas infrações de menor potencial ofensivo, vias de fato, aquela briga, empurra, puxa o cabelo, sem lesão corporal, vias de fato. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Enfim, essas infrações de menor potencial ofensivo, né? Veja, elas não têm pena de reclusão e detenção. As contravenções que têm pena privativa, nós chamamos de prisão simples. Agora, então você já aprendeu inicialmente comigo que as penas privativas de liberdade podem ser reclusão e detenção para quem pratica crimes e prisão simples para quem pratica contravenções penais. Agora, quais seriam as diferenças entre elas? Vem comigo, olha só. Primeira coisa, quem pratica crime ou pega pena de reclusão ou detenção, isso está claro. É claro, quando envolve crime mais grave, crime que o legislador entende que tem uma gravidade maior, ele vai colocar a pena de reclusão. Pena de reclusão. Quando o legislador entende que aquele crime não é tão grave, um crime mais leve ali, um crime de uma infração de menor potencial, né? Ou seja, um crime ali que tem pena até 2 anos, ou às vezes um crime que às vezes até tem uma pena maior, só que o legislador entende que não é um crime tão grave, ele coloca uma pena de detenção. Já eu vou aprofundar nessa diferenciação. É só para você entender. Então, normalmente é assim que funciona. Os crimes que o legislador entende ser mais graves, que merecem uma reprovação maior, ele impõe no preceito secundário do tipo penal, pena de reclusão. E aqueles crimes que ele entende não serem tão graves assim, ele vai colocar uma pena de detenção. E se for contravenção penal, ele vai impor pena de prisão simples, beleza? Agora, professor, beleza, show de bola. Como que faz para eu saber se uma pessoa vai pegar o regime fechado, semiaberto, aberto? Como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber se a pessoa vai pegar o fechado, semiaberto, aberto? Opa, para você saber se ela vai para o fechado, semiaberto, aberto, você precisa saber o conceito de reclusão, detenção e prisão simples. Vamos lá? Olha só. Primeira coisa, reclusão. Reclusão, então, você já aprendeu comigo, que é para quem pratica crime. E não é qualquer crime. Crimes que o legislador entende que são crimes mais graves. Por exemplo, homicídio, roubo, latrocínio, estupro, tráfico de drogas. Enfim, crimes mais graves. Crimes que têm pena de detenção. Crimes que o legislador entende que não são tão graves, né? Por exemplo, nós temos o crime de injúria, calúnia, difamação. Os crimes contra a honra, por exemplo, são crimes que têm pena de detenção. Então vamos. Se o crime de reclusão é um crime que tem uma pena, se os crimes que têm pena de reclusão, o legislador entende que não são crimes ali mais graves, nesse caso, pensa comigo, uma pessoa que praticou um crime que tem pena de reclusão, você acha que ela pode começar no regime fechado? É claro. Por quê? Porque aqui nós estamos trabalhando de crimes que são mais pesados, são crimes que merecem uma reprovação mais intensa. Agora, toma cuidado. Qual que é o peguinha de prova? Qual que é o peguinha e talvez o mito que muitas pessoas aprenderam erroneamente? É de pensar que a pessoa que praticou um crime que tem pena de reclusão vai começar no fechado. Ela pode começar no fechado, mas isso não quer dizer que ela vai começar no fechado. Você vai aprender comigo. Vai depender da pena que ela vai pegar. Tá, professor, mas me explica. Olha, quem pratica crime que tem pena de reclusão, a pessoa praticou um crime que tem pena de reclusão, ela pode começar no fechado? Pode. Mas ela pode começar no semiaberto ou no aberto. Vai depender da pena que ela pegar, vai depender se ela é primária ou reincidente. Já já nós vamos chegar nesse ponto. O que eu quero que você entenda agora, por agora, é o seguinte. Quem pratica um crime que tenha pena de reclusão, ela pode começar reclusão no fechado? Pode.
mas pode começar no semiaberto ou no aberto. Se cair na sua prova, o sujeito que praticou um crime que tem pena de reclusão deve começar no fechado? Deve não, obrigatoriamente não. Pode começar, deve não. Dependendo da pena que ela pegar, se ela for primária, enfim, ela pode pegar no semiaberto ou aberto. Então toma cuidado. Quando fala em pena de reclusão, isso não quer dizer que a pessoa vai começar no fechado. Existe a possibilidade. Ela pode ir para o fechado, mas dependendo da situação, ela pode ir para o semiaberto ou aberto. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, reclusão pode começar fechado, semiaberto ou aberto. Agora, e a detenção, professor? Vem comigo. Na detenção, veja, detenção nós não estamos tratando de crimes graves, porque senão o legislador teria imposto pena de reclusão. Então, a detenção, obviamente, pensa comigo, se o sujeito praticou um crime que tem pena de detenção, injúria, difamação, por exemplo, infrações de menor potencial, por exemplo, nesses crimes, o legislador não vai colocar uma pena de reclusão, vai colocar uma pena de detenção. Nesse caso, o sujeito pode começar no fechado? O que você acha? O sujeito que praticou um crime que tem pena de detenção, ele pode começar no fechado? Óbvio que não. É claro que não. Se o legislador prescreveu uma pena de detenção, é justamente porque ele entendeu que esse crime não é tão grave ao ponto de ter que submeter o condenado ao regime fechado. Na pena de detenção, o sujeito pode começar no regime semiaberto ou aberto. Professor, quais seriam as diferenças entre regime fechado, semiaberto ou aberto? Olha, as regras de forma detalhada, de forma detalhada, precisa do regimes fechado, semiaberto, aberto, estão previstos lá na Lei de Execução Penal. Só que o Código Penal, ele de forma breve, de forma bem objetiva, limitada, ele conceitua o que é regime fechado, semiaberto ou aberto. Qual que é a diferença? Fechado, semiaberto ou aberto? Olha só. No regime fechado, o agente vai cumprir a pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então aqui o negócio é mais pesado. O sujeito vai cumprir a pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, isto é, penitenciária. Falou penitenciária, você já sabe, a pessoa está cumprindo a pena em penitenciária. Opa, ali é um estabelecimento pesado, de segurança máxima ou média, regime fechado. Não confunda regime fechado com cadeia pública. Cadeia pública, por exemplo, essas cadeias que tem nas delegacias, cadeias públicas, não são destinadas para presos, para pessoas que são condenadas definitivamente. Cadeia pública ali é para preso provisório. O sujeito está preso ali durante a investigação, durante o processo, preso provisório. Penitenciária já é outra coisa. Cadeia pública, preso provisório. Agora, o sujeito foi condenado com trânsito em julgado para um regime fechado, aí ele vai para a penitenciária, ou seja, um estabelecimento de segurança máxima ou média, aí nós temos um regime fechado. E o regime semiaberto, professor? Olha, no regime semiaberto, o sujeito vai cumprir a pena em uma colônia agrícola ou industrial. Não é um estabelecimento de segurança máxima, pesado, mas é um local que ele também ali vai ser submetido, ele vai perder o seu direito de locomoção, Hoje, nós temos várias cidades, dependendo da cidade, da comarca, nós temos várias cidades que hoje muitos presos em regime semiaberto estão aí, na rua de tornozeleira. É muito comum a pessoa, às vezes em razão de o sujeito ter um trabalho, tá estudando, tá trabalhando, ou às vezes, dependendo do comportamento da pessoa, enfim, ou às vezes dependendo da lotação, o regime semiaberto ali tá muito cheio, super lotado, aquela coisa, o sujeito tá trabalhando, tá estudando, muitas vezes o juiz concede ele, mesmo no regime semiaberto, a ficar ali, vai pra rua, só com tornozeleira eletrônica. Mas o fato é o seguinte, essa matéria, na verdade, a profundidade das características do regime fechado, semiaberto, aberto, você encontra lá na Lei de Execução Penal. Na minha aula, eu quero te ensinar para você saber quando é que a pessoa ela vai para o fechado, ou ela vai para o semiaberto, ou para o regime aberto. O Código Penal, ele não aprofunda nesse tema. Ele conceitua, como eu disse para você, o regime fechado, o semiaberto, e nós temos o regime aberto, que o sujeito vai cumprir a pena ali o sujeito vai cumprir a pena em casa do albergado, que é um local ali que ele vai dormir à noite e o dia inteiro ele vai estar na rua, sem fiscalização, ele mesmo tem um senso de autorresponsabilidade e ele mesmo vai se vigiar. Ele vai ficar o dia inteiro, regime aberto, o cara está na rua, fica na rua de manhã à tarde, vai trabalhar, vai fazer os seus afazeres e à noite ele volta para a casa do albergado para dormir e depois
no outro dia acorda e já vai para a rua. É claro que na casa do albergado ele pode fazer alguns cursos específicos, né, e etc, mas o propósito do regime aberto, como é o regime mais brando, é que o sujeito ele tem um senso de responsabilidade social, esteja livre em sociedade de manhã e à tarde, trabalhe, estude, faça as coisas dele, mas à noite ele possa voltar para a casa do albergado para dormir. Agora, veja só. Professor, então o regime fechado é o mais pesado, óbvio, né? Mas como é que eu vou saber se a pessoa vai para o regime fechado, para o semiaberto ou para o regime aberto? É isso que eu vou te explicar agora. Vem comigo. Olha só, quando uma pessoa pratica um crime que tem pena de reclusão, eu expliquei para você. Quando uma pessoa pratica um crime que tem pena de reclusão, ela pode começar no fechado, no semiaberto ou no aberto, não é? Voltando à pena de detenção. Quando uma pessoa praticou um crime que tem pena, quando a pessoa praticou um crime cuja pena seja de detenção, ela não pode começar no fechado. Detenção, ela pode iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto ou em regime aberto. Detenção, lembra, detenção nunca pode começar no fechado. Então presta atenção, quando você viu na televisão, jornal, na rádio, qualquer lugar, você viu que uma pessoa foi condenada a um crime que tem pena de detenção, você já sabe, essa pessoa nunca não pode começar em regime fechado. Então, se o cara praticou uma difamação, uma injúria, crimes contra a honra, por exemplo, você não pode, o cara foi condenado com transjugado, mandar ele lá pro fechado, junto com homicida, o cara que praticou latrocínio, roubo, enfim. Tá entendendo a lógica? Então, pena de detenção, eu só posso começar no semiaberto ou no regime aberto. E quando a pessoa pratica uma contravenção penal, prisão simples, mesma coisa, ela também só pode prisão simples, ela só pode começar no semiaberto ou no aberto. Só que tem uma diferença interessante. Na pena de detenção, olha que interessante, na pena de detenção, a pessoa não pode começar no fechado, só semiaberto ou aberto. Só que depois que ela já começou a cumprir a pena no aberto ou no semiaberto, se ela tiver um mau comportamento, um comportamento ali extremamente negativo, ela pode regredir para o fechado. Então, olha comigo, vem comigo aqui, ó. Presta atenção que isso é muito importante. O sujeito que praticou um crime que tem pena de detenção nunca pode começar no fechado, jamais. Ou ele vai para o semiaberto ou aberto. Já eu vou te explicar como é que você sabe. Agora, uma vez que ele já iniciou o cumprimento de pena no aberto ou no semiaberto, dependendo do comportamento dele, poxa, o cara cria confusão com todo mundo, briga com todo mundo, pratica crime lá dentro, enfim. Veja, esse sujeito, dependendo do comportamento dele, ele pode regredir para o fechado. O cara praticou um crime que tem pena de detenção. Não posso ele jogar para o fechado, ou aberto ou semiaberto. Mas dependendo do comportamento dele lá na prisão, aí ele pode regredir para o fechado em razão do seu péssimo comportamento. Beleza? Agora, prisão simples não. Prisão simples é para quem pratica contravenção. Prisão simples também só pode começar no semiaberto ou no aberto. Mesma coisa detenção. Só que prisão simples, olha o nome, já fala tudo, prisão simples. Prisão simples é para quem pratica contravenção. E quem pratica contravenção não pode começar no fechado e nem regredir para o fechado. Uai, então se aquela pessoa praticou várias contravenções penais e pegou um regime semiaberto, lá no semiaberto ela tem um péssimo comportamento, um mau comportamento, ela pode regredir para o fechado? Não, a diferença é que ela vai ficar lá mais tempo cumprindo a pena. Vai demorar para sair para a rua, para conseguir os benefícios. Mas lembra, quem pratica só contravenção, no máximo semiaberto ou aberto. E lá dentro, mesmo tendo um mau comportamento, não pode regredir para o fechado. Detenção pode regredir. Veja, quem pratica crime que tem pena de detenção ou contravenção que tem pena de prisão simples, ambos não podem começar no fechado. Mas quem praticou crime que tem pena de detenção pode regredir para o fechado. Prisão simples não pode nem começar e nem regredir. Agora, professor, como é que eu vou saber se a pessoa vai começar no fechado, semiaberto ou aberto? Essa é a parte mais interessante da nossa aula. Por quê? Porque aqui você vai aprender comigo agora. Como é que eu vou saber na prática? E para a sua prova, você vai prestar OAB, vai prestar concurso, você é advogado aí, advogado criminalista, como é que eu vou saber se a pessoa vai para o fechado, semiaberto ou aberto? Olha, nós temos alguns fatores para aprender isso. E eu quero que você venha comigo para você aprender. Olha só. Primeira coisa, vamos começar com a pena de reclusão. Vamos começar então com uma pessoa que praticou um crime que tem pena de reclusão. Se a pessoa praticou um crime que tem pena de reclusão, vamos lembrar, essa pessoa pode começar no fechado, semiaberto ou aberto, lembra? Reclusão pode começar no fechado, semiaberto ou aberto. Como é que eu vou saber, professor, se ela vai começar no fechado, semiaberto ou aberto? Vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com o réu primário. O réu primário que praticou um crime que tem pena de reclusão,
Se ele foi condenado pelo juiz a uma pena de até 4 anos, então presta atenção, o sujeito primário foi condenado por um crime que tem pena de reclusão e o juiz condenou ele a uma pena até 4 anos, de 4 para baixo, até 4 vai. 4 anos, até 4, ele vai começar em qual regime? Aberto. Até 4 anos em regime aberto. Professor, e se ele pegou uma pena maior que 4, até 8 anos? Olha, se o réu foi condenado a uma pena superior a 4 anos, ele pegou mais de 4 anos, até o limite de 8 anos, ele vai começar o cumprimento de pena em regime semiaberto. Então, se ele pegou acima de 4 não, 4 anos é aberto ainda. Lembrando, eu estou falando do réu primário. Já já nós vamos para o reincidente. Se esse sujeito for primário e ele pegou uma pena acima de 4 anos e 1 mês, opa, semiaberto. 5 anos, semiaberto. 6 anos, 7 anos, 8 anos. 8 anos ainda é semiaberto, hein? Toma cuidado. 8 anos certinho é semiaberto, se ele for primário. Acima de 4 até 8 anos, semiaberto. Agora, professor, e se ele pegou, se o juiz condenou ele a uma pena acima de 8 anos? Opa, acima de 8 anos, aí você sabe. Acima de 8 anos, não tem outro lugar. Regime fechado. Não importa se ele é primário, não importa se ele tem um bom comportamento. Pegou uma pena, o réu foi condenado a uma pena acima de 8 anos, não adianta chorar, vai para o regime fechado. 8 anos certinho, semiaberto, se ele for primário. 8 anos e 1 mês, fechado. 8 anos e 10 dias, fechado. Passou de 8, regime fechado. Então, nós estamos trabalhando aqui o sujeito que praticou um crime que tem pena de reclusão. Pena de reclusão. Por exemplo, um roubo. O furto tem pena de reclusão. Furto, um roubo, um homicídio, um latrocínio, um estupro, um tráfico de drogas, enfim, crimes que têm pena de reclusão. Reclusão primário, até 4 anos, aberto. Primário, acima de 4 até 8, semiaberto, acima de 8, fechado. Tranquilo, né? Até agora fácil. Mas e se ele for reincidente? Como que fica essa história? Vamos lá. Se o cara for reincidente, se esse réu for reincidente, isso quer dizer que ele já foi condenado no passado por um crime anterior, por um fato criminoso anterior, já foi condenado com trânsito julgado, e mesmo depois que ele já foi condenado com trânsito julgado, depois dessa data que ele já foi condenado definitivamente, o sujeito reincidiu, praticou um novo crime. Veja, esse sujeito que é reincidente, a regra, pouco importa a pena que ele vai pegar. O cara é reincidente e praticou um crime com pena de reclusão, fechado, amigo. Penitenciária e estabelecimento de segurança máximo médio. Não tem conversa, essa é a regra. Então, se uma pessoa ela é reincidente, ela reincidiu no crime e ainda praticou um crime que tem pena de reclusão, o juiz não quer nem saber da pena que ele vai pegar. É reincidente, a regra é que ele vai para o regime fechado. Só que, para toda boa regra, normalmente nós temos uma exceção. E aqui não é diferente. Nós temos uma exceção. E essa exceção, deixa eu falar uma coisa para você, ela não cai, ela despenca em prova de OAB, em concurso público. Por quê? Porque a maioria fica na regra. Ah, o cara é reincidente, vai para o fechado. A regra tem exceção. Qual é a exceção? Vem comigo, súmula 269 do STJ. Nós temos um entendimento sumulado do STJ que suavizou, amenizou, atenuou essa regra prevista na legislação, no Código Penal. O STJ, com base no seu entendimento sumulado, súmula 269, vem nos falar o seguinte, peraí, o STJ fala, realmente, se a pessoa praticou, o cara é reincidente, o sujeito é reincidente, praticou um crime que tem pena de reclusão, é a regra que ele vai pro fechado. Mas dependendo da situação, o juiz pode aplicar um semiaberto. Uai, professor. Então a pessoa, mesmo sendo reincidente, pode pegar um semiaberto? Pode. Pode pegar um semiaberto. Quando, professor? Súmula 269 do STJ. O que essa súmula diz? A súmula 269 do STJ declara o seguinte: se esse sujeito, mesmo sendo reincidente, que praticou um crime com pena de reclusão, mesmo sendo reincidente, se o juiz aplicar uma pena para ele até 4 anos, então presta atenção, não é uma pena pesadíssima não. Se o sujeito foi condenado a uma pena até 4 anos, até no máximo 4 anos, e as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal, lembra? Você que assistiu a minha aula sobre dosimetria da pena, se você não assistiu, oriento você a assistir, né? A aula dosimetria da pena aí no canal da TV Justiça Saber o Direito. Assista essa aula, muito importante, dosimetria da pena. Veja, se ele pegou uma pena até 4 anos e as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, lembra as circunstâncias? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, né? Personalidade do agente,
os antecedentes dele, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, o comportamento da vítima, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem favoráveis para o réu, forem favoráveis e o réu pegou uma pena até 4 anos, o juiz, nesse caso, pode fixar o regime prisional semiaberto. Uai, professor, então, o sujeito é reincidente, o sujeito reincidiu no crime, ele é reincidente, praticou um crime que tem pena de reclusão e mesmo assim pode começar no semiaberto? Excepcionalmente sim, em regra não, mas excepcionalmente sim, quando cumprido esses 2 requisitos da súmula 269. Primeiro, a pena que ele pegou, que o juiz aplicou contra ele, não pode ser uma pena maior que 4, tem que ser até 4 anos. Mas não basta só esse requisito, nós temos mais outro. As circunstâncias lá do artigo 59, judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem ser circunstâncias favoráveis. Cumpridos esses 2 requisitos, o juiz tem a possibilidade, se o juiz assim por bem entender, de aplicar o regime prisional semiaberto, mesmo ao réu reincidente. Anota essa súmula 269, importante para a sua prova. Beleza? Agora, professor, eu entendi. Então, o sujeito praticou um crime que tem pena de reclusão primário, até 4, aberto. Acima de 4 até 8, semiaberto. Acima de 8, fechado. Se for reincidente, em regra vai para fechado. Isso. E se cumprir os requisitos da súmula 269, pode ir para o semiaberto. Perfeito, é isso mesmo. Agora vamos para a pessoa que praticou um crime que tem pena de detenção. Aliás, uma pergunta importante que não poderia faltar. Uma pessoa que pratica um crime hediondo, os crimes hediondos são aqueles previstos na Lei 8.072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos. Uma pessoa que pratica um crime hediondo, ou equiparado hediondo, né? Quais são os 3 grupos de crimes equiparados hediondos? É o TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Uma pessoa que pratica um crime hediondo ou equiparado deve obrigatoriamente começar em regime fechado ou não? E aí? Olha, isso é peguinha de prova, peguinha de concurso. Por quê? Vamos pensar pela lógica? Poxa, o cara praticou um crime hediondo. Os crimes hediondos são os crimes mais graves que o legislador assim entendeu por bem inseri-los na Lei 8.072 de 90. São os crimes mais graves. Os crimes hediondos e equiparados. Se são crimes mais pesados, mais graves, por exemplo, homicídio qualificado, latrocínio, estupro, porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido. Enfim, nós temos vários crimes hediondos. Lei 8.072 de 90. Lá você vai encontrá-los de forma taxativa. Estupro de vulnerável, enfim. Perceba, se uma pessoa praticou um crime hediondo ou equiparado, qual que é a tendência da nossa mente? Poxa, regime fechado. Olha, é claro que em muitos casos eles vão começar no fechado, mas obrigatoriamente não. Por quê? E aí, se você abrir na Lei 8.072 de 90, presta atenção, essa lei diz que quem pratica crime hediondo, a pessoa que pratica um crime hediondo equiparado tem que começar no fechado. Essa lei fala, a pessoa que praticou um crime hediondo equiparado deve obrigatoriamente começar no fechado. O STF, o Supremo, falou negativo. Esse dispositivo viola o princípio constitucional da individualização da pena. Então, olha só, o Supremo Tribunal Federal, né, entendeu o seguinte, o fato de uma pessoa praticar um crime hediondo ou equiparado, se você joga todo mundo no fechado, você está desconsiderando, você está ignorando o princípio constitucional da individualização da pena. Por quê? Veja, a pena ela é individualizada a cada infrator da lei penal de forma específica. Não é porque 4 pessoas praticaram crime hediondos que todas devam ir para o mesmo lugar. Às vezes uma pessoa praticou um crime hediondo e pega uma pena de 7 anos, o outro é reincidente e pega uma pena de 10, o outro pega uma pena de 5, o outro pega uma pena de 9 anos e às vezes praticou o mesmo crime. Então, o fato de uma pessoa praticar um crime hediondo, a lei fala que tem que começar no fechado. Só que esse dispositivo previsto na Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, o STF, o Supremo, já declarou a sua inconstitucionalidade. O STF, o Supremo, entendeu que esse dispositivo que declara que quem pratica crime hediondo ou equiparado deve começar no fechado é inconstitucional porque viola o princípio constitucional da individualização da pena. E aí, nesse ponto, se uma pessoa praticou um crime hediondo ou equiparado, mesmo sendo um crime mais pesado, um crime ali muito mais reprovável pela sociedade, pelo legislador, dependendo da pena, ele pode começar no aberto ou até no semiaberto. Uai, professor, lembra que eu expliquei para você? O sujeito praticou um crime que tem pena de reclusão. E aí, pouco importa se é hediondo ou não. Esquece.
Para você saber se uma pessoa vai para o fechado, semiaberto ou aberto, esquece se o crime é hediondo ou não. Isso não importa. O que importa, lembra, é se ele é primário, se ele é reincidente, a pena que ele vai pegar. E o que eu te ensinei aqui até agora? Se esse sujeito praticou um crime hediondo, mas se ele for primário, mesmo sendo um crime hediondo, por exemplo, se ele pegou uma pena ali de 6 anos, é semiaberto. Não é porque o crime é hediondo que ele vai para o fechado. Ele é primário, pegou 6 anos, semiaberto. Às vezes o outro comparsa dele, que praticou o mesmo crime hediondo junto com ele, era um cara... Às vezes era até primário, por exemplo. Às vezes o cara era até primário. Só que as circunstâncias para o outro foram bem mais graves e ele pegou uma pena de 10 anos. Opa, para o outro é fechado. Tá vendo? A pena, ela é individualizada. Os dois praticaram o mesmo crime hediondo. Só que um pegou uma pena de 6, primário, semiaberto. O outro pegou uma pena de 10 anos, mesmo sendo primário, fechado. Perceba que a pena, ela é individualizada. Então, vem comigo. Olha só. Não é porque o sujeito praticou um crime hediondo ou equiparado que ele obrigatoriamente vai começar no fechado. Agora, é claro, em grande parte dos casos, na maioria dos casos, quando o sujeito praticou um crime hediondo ou equiparado, normalmente ele vai para o fechado, porque normalmente, mesmo sendo ele primário, ele vai pegar uma pena acima de 8 anos. Poxa, se você pega homicídio qualificado, latrocínio, crime de estupro de vulnerável, enfim, vários crimes hediondos, normalmente a pessoa vai pegar uma pena muito acima de 8 anos. Então, normalmente ela vai para o fechado, mas ela não vai para o fechado porque o crime é hediondo, mas porque ela pegou uma pena maior que 8 anos, ponto. Então, a questão não é se o crime é hediondo ou não, a questão é justamente obedecer os critérios previstos em lei, previsto aí no artigo 33 do Código Penal. Leia o artigo 33 do Código Penal, que é o que eu estou explicando para você, e você vai ver, né? Lá nas alíneas, artigo 33, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, né? Você vai ver se a pessoa vai começar no fechado, semiaberto ou aberto, conforme eu já te expliquei. Reclusão, primário, até 4 anos, aberto, acima de 4 até 8, semiaberto, acima de 8, fechado. Reincidente, a regra, fechado. Reincidente, regra, fechado. Exceção, semiaberto, súmula 269 do STJ. Show? Agora, professor, e para a pessoa que praticou um crime que tem pena de detenção? A pessoa praticou um crime que tem pena de detenção. Para onde que ela vai? Como que vai ser? Vem comigo aqui, olha só. Na pena de detenção, presta atenção. Na pena de detenção, lembra? Detenção a pessoa pode começar no fechado? Nunca. Uma pessoa que praticou um crime que tem pena de detenção não pode começar nunca em fechado. No mais, o pior para ela, na pior das hipóteses, o mais pesado para ela seria o semiaberto. Semiaberto. Então, se uma pessoa que praticou um crime que tem pena de detenção pode começar ou no aberto ou no semiaberto, veja, se ela for primária, vamos lá, vamos pensar comigo. Essa pessoa é primária e praticou um crime que tem pena de detenção. Se ela for primária e pegou uma pena até 4 anos, ó, até 4 anos, qual que é o regime? Até 4 anos, você sabe, aberto. Aberto. E se ela pegou uma pena, professor, acima de 4 anos? E se ela pegou uma pena acima de 4 anos? Acima de 4 anos, regime semi-aberto. Ué, professor, e se for uma pena, se ela praticou vários crimes com pena de detenção e pegou, juntando as penas, pegou uma pena lá de 10, 20 anos? Semi-aberto. Crime, presta atenção, crime que tem pena de detenção não pode começar no fechado, lembra disso. Então, o sujeito que praticou um crime que tem pena de detenção primário, até 4 anos, aberto. Acima de 4 é semiaberto. Não tem essa de 4 até 8, porque aqui não pode começar no fechado. Então, o cara praticou um crime que tem pena de detenção até 4 anos, ele pegou a pena, o juiz condenou até 4 anos, aberto. Acima de 4, semiaberto. Ah, e se ele for reincidente, professor? Olha, se ele for reincidente, presta atenção. Se esse sujeito for reincidente, ele é reincidente e praticou um crime que tem pena de detenção. Se ele for reincidente, qual que é o pior regime prisional para quem pratica pena de detenção? Fala aí, você sabe. Detenção. Regime semiaberto. Detenção, o pior é regime semiaberto, não pode começar no fechado. Então, a pessoa que é reincidente e praticou um crime que tem pena de detenção, semiaberto. Lembra que na reclusão, não. Se a pessoa é reincidente e praticou um crime que tem pena de reclusão, a regra é que ela vai para o fechado, lembra? Crime com pena de reclusão, e se ela for reincidente, fechado. Tem a exceção da súmula 269 do STJ, exceção, mas a regra é fechado. Aqui não. Aqui, se a pessoa praticou um crime que tem pena de detenção, é porque o crime não é tão grave. Logo, mesmo que essa pessoa seja reincidente, ela vai, na pior das hipóteses, no caso aqui, ela vai começar no regime semi-aberto. Agora,
Depois que ela já começou a cumprir a pena no semiaberto, aí é outra história. Se ela tiver um mau comportamento lá, dependendo da maneira como ela se comporta lá, ela pode regredir para o fechado. Ela pode regredir para o fechado. Se lá no semiaberto, ela está dando muito trabalho, ela não tem condições de ficar no semiaberto, aí ela pode regredir para o fechado. Mas começar, não. Entendeu? Show? Agora, professor, vamos para a prisão simples. E se uma pessoa praticou uma contravenção penal e pegou uma pena de prisão simples? Como é que eu vou saber se ela vai para o semiaberto, para o aberto? É a mesma lógica da detenção. Mesma lógica. Olha só. Se uma pessoa praticou uma contravenção penal você já sabe, a pena é de prisão simples. Prisão simples, da mesma forma que lá na detenção, para quem pratica crime, mesma forma, a pessoa não pode começar no fechado. Não pode começar no fechado. Ou seja, a lógica aqui é a mesma. Se essa pessoa praticou uma contravenção penal e pegou pena de prisão simples, se ela for primária, vamos trabalhar com réu primário. Se ele for primário e pegar uma pena até 4 anos, até 4, qual que é o regime? Você sabe, fala aí. Regime aberto. Até 4 anos, regime aberto. E se ela pegar uma pena acima de 4 anos? Acima de 4, semiaberto. Ó, professor, e fechado? Não tem fechado, lembra? Detenção e prisão simples não pode começar em regime fechado. Então, aqui, da mesma forma, a pessoa praticou uma contravenção penal, pegou pena de prisão simples. Se ela for primária e pegou uma pena até 4 anos, regime aberto. Ah, e se ela foi condenada a uma pena acima de 4 anos? Semiaberto. Tá, professor, e se ele for reincidente? Mesma coisa. Se essa pessoa for reincidente e praticou uma contravenção com pena de prisão simples, reincidente aqui, qual que é o pior? Semiaberto. Mesma coisa, se ele for reincidente, ele vai começar no regime semiaberto. Uai, professor, e se ele tiver um mau comportamento lá? Lá dentro do semiaberto, ele tem um péssimo comportamento. Pode regredir para fechado? Não pode, em hipótese alguma, porque a prisão é simples, contravenção penal, prisão simples, inclusive por lei, porque na prática, aí, meu amigo, mistura tudo. Na prática é outros 500, mas por lei, quem pratica contravenção penal e pega pena de prisão simples tem que ficar separado das pessoas que praticaram crimes com pena de detenção e reclusão. Então, por lei, aquele sujeito que praticou um crime e pegou pena de reclusão ou detenção tem que ficar em celas separadas do sujeito que praticou uma contravenção e pegou prisão simples. Isso para teoria, isso é importante para sua prova. Na prática, a gente sabe que mistura tudo, né? Mas o fato é o seguinte: prisão simples, então, primário até 4 anos, aberto. Acima de 4, semiaberto. Se for reincidente, semiaberto. E se tiver um mau comportamento, não pode regredir para fechado. Aqui, em hipótese alguma. A não ser que a pessoa pratique um crime. Se ela praticou um crime, ela pode regredir para fechado. Agora, ela pode fechado. Agora, perceba, se ela pratica só contravenção penal, lembra, só contravenção penal, em hipótese alguma pode ir para o fechado. Nem para começar e nem para regredir. Entendeu? Então, olha só. Você viu até agora comigo que, no direito penal, as penas privativas de liberdade se dividem em 3 espécies. Nós temos as penas de reclusão e detenção para quem pratica crimes. E nós temos o quê? Nós temos a pena de prisão simples para quem pratica as contravenções penais. Só lembrando, porque aqui envolve números, normalmente aluno de direito não gosta muito de número, né? Mas aqui, infelizmente, eu até sempre falo para meus alunos, eu não ensino direito penal para aluno decorar. Aluno de direito penal, aluno aprende comigo, aprende direito penal, não decoreba. Eu sou contra decoreba. Ficar decorando esquece. Só que, infelizmente, existem algumas coisas que acabam que a gente tem que decorar. Por exemplo, essa questão de até 4 anos, acima de 4 até 8, porque isso é número. Não tem muito assim, lógica, explicação jurídica. Não, é simplesmente você tem que lembrar, decorar isso. Então essa parte, infelizmente, é um decoreba. A matéria de direito penal você aprende comigo. Agora, esse detalhe, quando envolve números, né, até 4, esse detalhe, coloca lá no papel na sua casa, coloca lá na parede, gruda, vê várias vezes que você vai lembrar. Tem que decorar. E aí, só lembrando, vamos lá. Sujeito praticou crime de reclusão, detenção, para crime. Prisão simples, para contravenção. Reclusão, primário, até 4 anos, aberto. Acima de 4 até 8, semiaberto. Acima de 8, fechado. Se for reincidente, a regra vai para o fechado, independentemente da pena. Fora aquela exceção, súmula 269. Se ele pegou uma pena até 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, ele pode começar no semiaberto, mesmo sendo reincidente, ok? Praticou crime que tem pena de detenção, primário até 4 anos, aberto, acima de 4, semiaberto. E se for reincidente, regime
semiaberto. Se tiver mau comportamento, pode regredir para o fechado? Pode, não pode começar, mas pode regredir para o fechado. E finalmente, prisão simples, para quem pratica contravenção penal. Prisão simples para quem pratica contravenção penal, mesma coisa praticamente da detenção. Primário, pegou uma pena até 4 anos, aberto. Acima de 4, semiaberto. Se for reincidente, vai começar em regime prisional semiaberto. E se tiver mau comportamento lá, não pode regredir para o fechado. Na verdade, vai ficar mais tempo cumprindo aquela pena no semiaberto, ok? Tá, professor, mas deixa eu fazer uma pergunta, professor. E quando essas pessoas praticam, o sujeito lá, várias pessoas praticam vários crimes e pegam penas ali de 100, 200, 300 anos. Professor, como que vai ficar essa história? Porque, veja, eu sei, professor, com o advento do pacote anticrime, que o máximo de tempo de pena privativa de liberdade que uma pessoa pode cumprir é de 40 anos. É verdade, o máximo que ela pode cumprir é 40 anos. Tá, professor, então o que adianta? A pessoa pegar 500 anos, 1000 anos, 200 anos. No final, no fritar dos ovos, tudo vai poder cumprir no máximo 40 anos? Opa, você está enganado. Tem diferença. No máximo, todos vão poder cumprir 40 anos, mas tem diferença, e eu vou te explicar. Olha só, lembra na nossa aula de dosimetria da pena? E se você não assistiu, eu já te convido para assistir. Aliás, não só a dosimetria, viu? Gravei várias aulas para você, várias. Itercrimes, Caminho do Crime. Entra aí no canal do YouTube, TV Justiça Saber Direito, e assiste todas as aulas, não perde essa oportunidade. Aulas gratuitas para você. Itercrimes, Caminho do Crime, concurso de pessoas, matéria top, despenca em prova e concurso de crimes, concurso de pessoas, dosimetria da pena na aula passada, e aí onde que eu quero chegar? Dosimetria eu ministrei na aula passada. E aí na dosimetria da pena, você aprendeu comigo, se você assistiu a aula, que o juiz passa por 3 fases, lembra? Primeira fase, segunda e terceira. Na terceira fase, o juiz vai aplicar uma pena, lembra? Na terceira fase nós temos a pena definitiva. Veja, é de acordo com essa pena que o juiz agora vai decidir se ele vai para o fechado, semiaberto ou aberto, conforme eu te expliquei nessa aula. Tá, professor, mas e se o sujeito pegar uma pena acima de 40 anos? Poxa, a gente vê serial killers aí, serial killer, o cara matou 40 pessoas, 30 pessoas e tá pegando pena aí de 1000 anos, 2000 anos. Ela no máximo só pode cumprir 40 anos. Realmente, é claro, se ela praticou esses crimes após o advento do pacote anticrime, porque se ela praticou antes, o máximo antigamente era 30. E aí eu não posso prejudicar o réu. Se ela praticou esses crimes antes do advento do pacote anticrime, aí o máximo que ela pode pegar, no máximo que ela pode cumprir de pena privativa, 30 anos. Se ela praticou esses fatos após o advento do pacote anticrime, o máximo 40 anos. O fato é que hoje é 40 anos. Então vamos imaginar que ela matou 40 pessoas e pegou 2000 anos, 3000 anos, enfim, pegou mais de 1000 anos de pena. Professor, no máximo que ela pode cumprir é 40 anos. Como que vai ficar essa história? Olha só. Às vezes você me pergunta, o sujeito que pegou 50 anos de cadeia e o outro que pegou 1000 anos, os dois, no final das contas, os dois só vão poder cumprir 40 anos de pena privativa. É verdade. Só que não vai dar na mesma e eu vou te explicar por quê. Os dois, o sujeito que pegou 50 anos de condenação e o outro que pegou 1000 anos de condenação, por exemplo, 1000, 2000, enfim, os dois só vão poder cumprir no máximo 40 anos de pena privativa. Só que não vai dar na mesma na prática, por quê? Porque aquele sujeito que pegou 50 anos, se ele tiver um bom comportamento, se ele lá dentro respeitar as regras, a legislação, se ele trabalhar, estudar, ele pode remir a pena dele. Ele pode descontar a pena dele pelo trabalho, pelo estudo. E aí, o que acontece? Esse sujeito, né, se ele realmente ali obedecer às regras legais, trabalhar, estudar, ele vai remindo, ele vai diminuindo a pena dele. Sendo que ele pode, muitas vezes, com 30 anos, por exemplo, 20 e poucos anos, dependendo da situação, já cumprir toda a pena. Ou às vezes ele consegue até progredir para o regime semiaberto, depois de uma certa quantidade de pena que ele cumpre, tendo bom comportamento. Enfim, ele consegue muitas vezes progredir de regime, ir para a rua mais sábado. Claro que vai demorar mais, mas ele pode até conseguir, dependendo do comportamento dele. Agora, aquele sujeito que pegou 1000 anos, meu amigo, ele pode trabalhar, ele pode estudar, pode ter um ótimo comportamento lá dentro. Mesmo que ele vai remir na pena dele, veja, ele não vai conseguir abaixar essa pena aquém dos 40 anos. Ele não vai conseguir cumprir toda a pena em 25, 30 anos, mesmo que ele trabalhe, estude, porque a pena dele é muito alta. Então, o que eu quero que você entenda? Olha só. O sujeito que pegou 50 anos de prisão, de reclusão, 50 anos de reclusão, e o outro pegou 1000 anos de reclusão, no máximo que eles vão poder cumprir, o máximo de cumprimento, presta atenção, o máximo de condenação não tem limite. Condenação não tem limite. Toma cuidado, isso pode cair com peguinha na sua prova.
Existe limite de tempo de condenação? Não, o cara pode pegar 50 mil anos de prisão. Ó, imagine só, o cara mata 1.000 pessoas. Estou dando um exemplo, o cara mata 2.000 pessoas. Não existe tempo de limite de condenação. Existe tempo de limite de cumprimento de pena. Para cumprir a pena tem um limite, que é o 40 anos. Ok? Artigo 75 do Código Penal. Então, veja só, presta atenção. O sujeito pegou 50 anos e o outro foi condenado a 1.000 anos. No máximo, os dois podem cumprir 40 anos de pena privativa. Mas aquele que pegou 50 anos, se ele tiver um bom comportamento, obedecer às regras legais, trabalhar, estudar, ele vai diminuindo, vai remindo a pena dele e pode chegar para ali, por exemplo, a cumprir 20 anos, 25 anos, 30 anos, progredir por cima aberto, por exemplo. O outro pegou 1.000 anos, pode trabalhar, pode dar, como a pena dele é muito alta, ele não vai conseguir progredir regime, não vai conseguir os benefícios da lei de execução penal. Ou seja, ele vai cumprir os 40 anos de pena privativa de liberdade. Ficou claro para você? Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Inclusive, nós temos uma súmula que fala sobre isso. É a súmula 715 do STF. A súmula 715 do STF, que declara justamente isso. Aqueles benefícios prisionais previstos na lei de execução penal, progressão de regime, livramento condicional, remissão da pena pelo trabalho, pelo estudo, esses benefícios são calculados não de acordo com o tempo limite máximo de pena que é de 40 anos. Esses benefícios são calculados de acordo com a pena total. Então, os benefícios para o condenado, né, para o apenado, conseguir uma progressão de regime, um livramento condicional, esses benefícios eu vou calcular de acordo com a pena total que ele pegou, e não de acordo com a pena máxima que ele deve cumprir, que é de 40 anos. Por isso que a pessoa que pega uma pena muito alta, mas assim, muito, muito acima de 500, 600 anos, 1.000 anos, 2.000, enfim, mesmo que ele trabalhe, estude ali, ele não vai conseguir, né, ele vai ficar os 40 anos preso, não vai conseguir os benefícios. Ele até tem direito, a depender das circunstâncias, ele tem até direito, mas não vai conseguir. O outro que pegou uma pena maior que 40 anos, 50 anos, por exemplo, 60 anos, dependendo do comportamento dele, pode ser que ele saia antes dos 40 anos, ele já esteja na rua. É claro que também não vai ser rápido, porque a pena dele foi pesada, mas ele vai conseguir um benefício, sendo que o outro, que pegou uma pena muito mais alta, não vai conseguir. Tá entendendo? Ficou claro para você essa matéria? Então, não esquece isso para a sua prova. E o último detalhe para a gente aprender, o último detalhe para você não esquecer. Professor, mas naqueles casos em que a pessoa fica presa durante o processo, e naqueles casos, professor, que o sujeito fica preso durante o processo, depois, se o sujeito for condenado, eu posso descontar, professor? Eu posso fazer esse desconto? Olha que interessante. Se você abrir aí no artigo 42 do Código Penal, nós temos um instituto que é chamado detração penal. O que é detração penal? É o desconto. É o desconto da pena ou da medida de segurança do tempo que a pessoa ficou submetida durante o processo. Então, por exemplo, se a pessoa... E esse, obviamente, é o tempo de desconto dessa pena em relação à pena que o sujeito foi condenado. Eu vou descontar o tempo, eu vou abater o tempo que o sujeito, por exemplo, ficou preso, e lá na condenação final. Então, por exemplo, vamos lá, o sujeito pegou 10 anos de prisão, reclusão. Qual 10 anos é qual regime? Fechado. Regime fechado. Só que esse sujeito, durante todo o processo, ele ficou 4 anos preso. 4 anos preso. Veja, ele pegou 10 anos na sentença condenatória, 10 anos, ser fechado. Só que ele já ficou 4 anos preso. Poxa, eu tenho que abater, porque ele já ficou preso durante o processo. Vamos abater? 10. Vamos subtrair. 10. Ele pegou 4 anos, ficou 4 anos preso. 10. Menos 4, 6 anos. 6 anos é qual regime? Semiaberto. Então, nesse caso, ele deve ser submetido ao regime semiaberto. Isso é detração penal. Eu vou descontar o tempo do tempo da pena privativa que ele for condenado em relação ao tempo de prisão que ele ficou durante a investigação, durante o processo. Ele pode ter ficado preso um dia. Esse um dia eu tenho que descontar na condenação final. Agora, estamos chegando ao fim. E eu sei o que você quer perguntar para mim. Professor, mas e se ele for absolvido? O cara ficou preso, muitos anos, professor. O cara ficou preso lá 3, 4, 5 anos, professor. Chegou no final do processo, ele foi absolvido. Foi absolvido. Veja, nesse caso... Obviamente, a depender das circunstâncias, havendo de fato um erro da justiça,
havendo um erro aí do Estado em relação àquele sujeito, a ele ser preso, a ele ser condenado, a ele ter sido preso e no final ter sido absolvido, ele pode pleitear depois, pode entrar na justiça, né, enfim, procurar um advogado ali, se não tiver condições, vai na Defensoria Pública e vai pleitear ali, né, pedindo uma indenização, para que o Estado indenize, ele pague o valor pela humilhação, pelos danos morais, materiais, aquilo que ele deixou de ganhar na vida profissional, os danos morais, a humilhação, a vergonha que ele passou, né, diante de ter ficado preso tanto tempo para no final ter sido absolvido. Ele pode buscar ali, né, a indenização, o ressarcimento, os danos, a indenização de cunho moral, material na justiça, beleza? Agora, se ele foi absolvido, se ele foi condenado, no final, aí eu posso abater, descontar esse tempo que ele ficou preso na pena final. E isso vai fazer toda a diferença. Isso é chamado de detração penal, beleza? Show? Ó, finalizamos aqui a nossa aula, mas calma, acabamos a aula com matéria, mas não com as questões. Nós vamos agora para o nosso quiz. Vamos responder algumas questões importantes para testar o seu conhecimento acerca dessa matéria. Beleza? Vamos lá para o quiz? Vamos lá para a tela então. Primeira questão fala o seguinte: réu não reincidente, ou seja, não reincidente é primário. O réu não reincidente condenado a pena de 5 anos e 4 meses. Olha só, 5 anos e 4 meses de reclusão por crime de roubo. Poderá cumpri-la desde o início em... E aí? Letra A, regime aberto. Letra B, regime semiaberto. Letra C, livramento condicional. E letra D, regime fechado. E aí? O que você respondeu? Qual foi a sua resposta? Olha, o gabarito dessa questão, resposta letra B, regime semiaberto. Professor, vem comigo, por que regime semiaberto? Simples. A questão fala que ele não é reincidente. Se ele não é reincidente, ele é primário. Lembra? Primário, pegou uma pena acima de 4 anos, primário pegou uma pena acima de 4 anos. No caso, se for de reclusão até 8, semiaberto. Se for até 8. Se for detenção, prisão simples, acima de 4, primário, semiaberto. Ele pegou uma pena de 5 anos e 4 meses, ou seja, maior que 4. Regime semiaberto, fácil, tranquilo, gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Sobre as espécies de pena e regime previstos no direito penal, tem-se que: A. Os condenados por crime hediondo sempre devem iniciar a pena em regime fechado. B. As penas de reclusão e detenção podem ter cumprimento iniciado no regime aberto, semiaberto e fechado, conforme o caso. C. Os condenados por infrações penais com penas de detenção ou prisão simples jamais poderão iniciar em regime fechado. E letra D. Se condenado ao cumprimento de pena maior que 4 anos e menor que 8 anos, tem direito o réu, em qualquer hipótese, de iniciá-la no regime semi-aberto. E aí? Qual que é a resposta? Qual o gabarito? O que você marcou aí no seu material? Veja, nesse caso, o gabarito é letra C. Resposta, letra C. Mas por quê, professor? Vamos lá para a tela. Olha só, a alternativa A fala que os condenados por crime hediondo sempre devem iniciar a pena em regime fechado? Sempre? Até podem, mas sempre não. Olha o peguinho aí, letra A está errada. B. As penas de reclusão e detenção podem ter cumprimento iniciado no regime aberto, semiaberto e fechado? Reclusão e detenção, não. Reclusão que pode ir aberto, semiaberto e fechado. Detenção é só aberto e semiaberto. Esse fechado aí não vai para detenção, não. Não pode, só no reclusão, tá errado. A letra D fala: se condenado ao cumprimento de pena maior que 4 e menor que 8 anos, tem o direito o réu, em qualquer hipótese, de iniciar no regime semiaberto? Só se ele for primário. Se ele for primário, sim. Agora, em qualquer hipótese, não. Se ele for reincidente e pegou uma pena maior que 4, ele já sabe. Nem vai naquela súmula. A súmula não vai resolver de nada aqui. Ele vai para o regime fechado. Ok? Agora, a letra C está certa porque, olha, os condenados por infrações penais com pena de detenção, lembra? Detenção ou prisão simples, jamais poderão iniciar em regime fechado. É isso mesmo. Lembra? Sujeito que praticou um crime que tem pena de detenção ou uma pessoa que praticou uma contravenção com pena de prisão simples, nunca, jamais pode começar em regime fechado. Show? Beleza? Vamos lá para a nossa última questão do quiz. No que diz respeito ao cumprimento da pena privativa de liberdade, é correto
afirmar? A. Se o réu for condenado a pena superior a 8 anos, entretanto for primário, deverá começar a cumpri-la em regime semiaberto em decorrência de sua primariedade. B. O condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 anos poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente cuja pena seja igual a 4 anos deverá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. E letra D. Conforme o entendimento do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. E aí, o que você marcou? Qual é o gabarito dessa questão? Se você marcou a letra D, esse é o gabarito. Parabéns, você acertou. Resposta letra D. E para encerrar, por que as demais estão erradas? A letra A fala, se o réu for condenado a pena superior a 8 anos, gente, mesmo que ele seja primário, olha só, superior a 8 anos é fechado. Aqui falou semiaberto, errado. B, o condenado reincidente, cuja pena seja maior que 4 anos, é fechado. Você sabe, reincidente e ainda pegou uma pena maior que 4, aí não aplica nem aquela exceção, vai para o fechado. Letra C, o condenado não reincidente, ou seja, o sujeito que é primário, cuja pena seja igual a 4 anos deve cumpri-la em regime semiaberto? Não. Se ele for primário, lembra, igual, 4 anos igual ainda é aberto, até 4 é aberto. Se ele for primário, regime aberto. Aqui falou semiaberto, ó o peguinha, errado. E a última tá certa porque o entendimento simulado do STJ, súmula 269, ó. Conforme o entendimento do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então lembra, essa súmula não cai, despenca em prova. Lembra, anota aí, marca essa súmula, muito importante. Lembra, o reincidente que praticou um crime com pena de reclusão pode começar excepcionalmente no semiaberto. Se o juiz aplicou uma pena até 4 anos e as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 forem favoráveis. Cumpridos esses 2 requisitos, o juiz pode fixar regime prisional semiaberto, mesmo ao réu reincidente. Beleza? Show? Olha, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer o seu tempo, né? Da mesma forma que eu estou me doando aqui o meu tempo, né? A minha energia para te ajudar. Eu sei que você está doando o seu tempo. Seu tempo é precioso e eu quero agradecer pelo seu tempo aí aqui no nosso canal da TV Justiça, né? Se porventura você não assistiu a aula, porventura perdeu mais aula, vai lá no nosso canal da TV Justiça, lá no YouTube, TV Justiça, ali do Saber Direito, e assista todas as minhas aulas. Nós temos várias aulas importantes, né? Caminho do crime, intercrimes, concurso de pessoas, concurso de crimes, dosimetria da pena. Essa aula, né, penas privativas, só aula que despenca em prova de concurso, aula que vai te ajudar na sua aprovação na AB, em concurso público, você na sua atividade prática jurídica, enfim. Espero que essas minhas aulas de fato tenham contribuído efetivamente aí nos seus estudos, que de alguma forma você tenha sido abençoado através dessas minhas aulas, né? E eu espero reencontrá-los em mais oportunidades. Se porventura você teve alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram. Mais uma vez, vou deixar aqui para você, penal.aulas, penal.aulas. Vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim, professor, tive uma dúvida, fala, professor, eu assisti sua aula ali na TV Justiça, gostei, não gostei, foi boa, não foi, manda o seu comentário, eu estou aqui, de fato, para crescer, para melhorar, para ajudar meus alunos. E se você teve alguma dúvida na matéria, manda lá, eu quero te responder, eu quero te ajudar rumo à sua aprovação. Não perca, assista às aulas lá no canal da TV Justiça, com certeza elas vão te abençoar e edificar a sua vida rumo à sua aprovação. E mais uma vez, agradeço a oportunidade conferida a mim pela TV Justiça, Saber Direito, agradeço a Deus e a todos aqueles que de alguma forma colaboraram nessas aulas. E não falha, continua firme nos estudos, vai dar tudo certo, Deus está com você, tenha fé, faz a sua parte que no final vai dar tudo certo. Tenha uma semana abençoada, fica com Deus, até a próxima aula, valeu, tamo junto. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.